Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E nesse vídeo eu vou explicar o que significa e como se calcula o índice Sharpe, um indicador usado no mundo inteiro, em toda a indústria de investimentos, e que vai nos ajudar a medir a eficiência do investimento. Quando nós começamos a investir no mercado financeiro, é natural que o investidor olhe apenas para a rentabilidade. Todo mundo quer render o máximo possível. Então se olha a ação que mais fez dinheiro nos últimos 12 meses, o fundo de investimentos que mais rendeu nos últimos 12 meses. Entretanto, o investidor esquece de olhar para o risco. E justamente o índice Sharpe vai nos mostrar a eficiência de um retorno de um ativo, dado o grau de exposição ao risco. Então vamos lá. Como eu disse, todo investimento ele oferece uma rentabilidade específica. Nós sabemos que a renda fixa é um pouquinho menos rentável do que ações são menos rentáveis do que opções, porque existem diferentes graus de risco para cada ativo. A rentabilidade depende da exposição ao risco, e para isso nós usamos o gráfico aqui embaixo, uma relação de risco-retorno. Como vocês podem ver, no eixo X nós temos risco, menos risco, mais risco. E no eixo Y nós temos rentabilidade, retorno, menos retorno, mais retorno. Todo investidor gostaria de ter um ativo que desse a máxima rentabilidade possível com o menor risco possível. Entretanto, nem sempre isso é possível. Nós podemos perceber aqui que a renda fixa, conhecida no Brasil como investimentos em Selic, num CDB, uma LCI, uma LCA, oferece uma taxa de retorno boa, entretanto com um baixo nível de risco. Se você quer rentabilizar um pouco mais o seu capital, você precisa aumentar a sua exposição ao risco. Então, para ter uma rentabilidade maior, eu preciso me expor um pouco mais no risco. E é por isso que essa curva tem essa inclinação aqui. As ações, por exemplo, oferecem uma rentabilidade maior no longo prazo do que renda fixa? Sim, algumas empresas sim, algumas ações oferecem, mas com uma taxa de risco maior. Aqui no fim nós temos opções, futuros, criptomoedas que são realmente ativos bem mais voláteis, que oferecem uma rentabilidade mais alta, entretanto ao custo de um risco mais elevado. Então existem níveis de rentabilidade que dependem do nível de risco do seu ativo. Se eu oferecesse aqui dois fundos de investimento, pode ser dois fundos de renda fixa. Um deles rendeu 10% ao ano com 6% de risco, e o outro 8% de retorno com 3% de risco. E a pergunta é, qual comprar? Qual fundo comprar? Qual é melhor? Qual é o melhor fundo de um ponto de vista de relação risco-retorno? É uma pergunta muito boa e quem vai responder essa pergunta é o índice Sharpe. Então o índice Sharpe foi criado na década de 60, até 1994 ele sofreu algumas modificações até chegar na fórmula que eu já vou explicar para vocês. O que ele mede? Ele mede o retorno de um investimento por unidade de risco. O quanto que eu consegui rentabilizar do capital por unidade de risco. Ou também, essa frase é um pouco mais fácil de entender, o quanto o investimento rendeu dado o risco tomado. Porque de nada adianta eu oferecer um ativo para vocês que rendeu 5% ao ano com uma volatilidade absurda, com um risco muito alto. Muitas vezes você pode tirar um pouco o pé do risco, manter o seu capital num lugar mais protegido e às vezes até rentabilizar um pouco mais. É a relação entre risco e retorno. De nada adianta olhar apenas para a rentabilidade se o investidor não olha para o risco. Então a fórmula do Sharpe ela é muito simples. Eu vou traduzir para vocês o que significa. Índice Sharpe é igual à rentabilidade do seu investimento menos risk-free rate dividido pela volatilidade do seu investimento. Eu já fiz um vídeo falando sobre o que é e como se calcula a volatilidade, desvio padrão. Recomendo vocês assistirem esse vídeo antes da gente continuar. Bom, vou traduzir o que significa isso. Eu posso analisar com o índice Sharpe o Sharpe de uma ação da bolsa, uma ETF, um fundo de investimentos, uma criptomoeda, a sua carteira de investimentos, o que vocês quiserem. Digamos que eu tenho uma carteira que nos últimos 12 meses rendeu 15%. Então aqui nós colocamos 15%. É a taxa de retorno do investimento que você quer analisar. Pode ser nos últimos 12 meses, pode ser em um dia, uma semana, um mês. Entretanto, quanto mais longo o histórico de rentabilidade, de informações, de dados que você tiver,
melhor. De nada adianta calcular o Sharpe ali de um fundo de ações em março de 2020, quando o Covid aconteceu, porque você vai pegar um período extremamente arriscado de mercado, os fundos tiveram uma rentabilidade muito ruim, não adianta calcular o Sharpe desse período. Quanto mais longo o histórico, melhor. Então aqui eu coloco a rentabilidade do ativo que você está analisando, menos a taxa livre de risco. A taxa livre de risco é aquele investimento que oferece o menor risco possível no seu mercado. No Brasil existe uma taxa livre de risco, nos Estados Unidos existe outra. No Brasil nós usamos a Selic. A Selic é para ser o ativo mais conservador que existe. Ele oferece o menor risco de todo o mercado, porque você está essencialmente comprando a dívida do governo pós-fixada. Então normalmente se coloca aqui a taxa Selic dos últimos 12 meses, se você está analisando 12 meses, dividido pela volatilidade do seu investimento, da sua carteira, por exemplo. E aí para a volatilidade é preciso calcular esse indicador. Rentabilidade menos rentabilidade dividido por volatilidade. O Sharpe é essencialmente isso. Quando nós calculamos a taxa de retorno do seu capital, da ação, da ETF, do fundo, o que seja, e desconta a taxa livre de risco, nós encontramos o que os investidores chamam de risk premium, que é o prêmio de risco, é o rendimento acima da taxa livre de risco. Imagina se eu tenho uma carteira cheia de ativos, uma carteira extremamente diversificada, com ações, ETFs, fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos, e no final de 12 meses eu rendo menos do que a Selic. Pô, você correu todo o risco, você comprou ações, montou uma carteira, estudou, para no final das contas ter uma rentabilidade inferior à Selic, que é um ativo muito mais conservador e que era só ter comprado e não ter feito nada. Então o risk premium, a taxa de prêmio, dado o nível de risco, vai nos oferecer o quanto você conseguiu render acima da taxa livre de risco. E para isso nós dividimos a volatilidade e perceberemos o que é o tal do Sharpe. Eu vou explicar para vocês usando o Excel, né? Nada melhor do que o Excel. Aqui nós temos a fórmula, para a gente não esquecer, a rentabilidade menos a taxa livre de risco dividido por volatilidade. E aí eu fui numa plataforma que eu tenho e encontrei ali alguns ativos. Tá? Coloquei aqui 7 ativos e a Selic, para a gente calcular o Sharpe. Tá? Então eu peguei um fundo de crédito privado de renda fixa, outro fundo de crédito privado de renda fixa, outro fundo de renda fixa, mas agora com ativos pré-fixados, para vocês entenderem a diferença aqui, um fundo de ações brasileiras, um fundo multimercado, um hedge fund aqui no Brasil, de um grande gestor, um fundo de ações nos Estados Unidos, que investe em ações americanas e em dólar, o BOVA11, que é a ETF do Ibovespa, que vai nos mostrar, vai refletir exatamente o que aconteceu com o Ibovespa nos últimos 12 meses, e a Selic, que é a taxa livre de risco. Tá? Eu coloquei aqui para vocês a taxa de risco e de retorno de todos esses ativos dos últimos 24 meses. Então, dos últimos 24 meses, para nós termos uma melhor noção do que aconteceu no mercado, 12 meses é um período muito pequeno, 6 meses é menor ainda, um mês não vale a pena analisar, quanto mais longo o histórico, melhor. Então eu encontrei na internet a taxa de risco, a volatilidade, o desvio padrão de todos os ativos e essa taxa de retorno também. Quando a gente olha para isso aqui, não dá para entender direito o que aconteceu. Eu não consigo olhar para risco e retorno e dizer esse ativo aqui é melhor, aquele ativo ali é pior. O índice Sharpe vai facilitar essa análise. Aqui nós temos a relação risco-retorno. Acabei de mostrar para vocês no PowerPoint. Rentabilidade, ó, o fundo F, que foi um fundo de ações americanas, ó, caiu 11,30, por isso que ele está aqui embaixo. Rentabilidade negativa, rentabilidade positiva e risco. Menos risco, mais risco. A Selic está aqui, ó, porque nos últimos 24 meses ela teve um risco de 0,26%, uma volatilidade muito pequena, com uma rentabilidade de 14,96%. Aqui tem um fundo de ações extremamente volátil, uma volatilidade, um desvio padrão de 43,93%. É muita coisa. Acima de 20 já é bastante coisa.
com uma rentabilidade de 20,46. Olha só como o Sharpe, vocês nem calcularam ainda, mas já dá para ter uma noção. A Selic rendeu 14,96, 15%, e esse fundo 20%, com uma volatilidade extremamente maior. Será que ele foi eficiente o suficiente? Será que não valia mais a pena manter o meu capital na Selic do que nesse fundo? Vamos calcular para definir. Sharpe nada mais é do que o retorno do meu ativo, o retorno desse fundo, menos o retorno da Selic, o ativo livre de risco, dividido pela volatilidade do meu investimento. Eu vou colocar aqui os parênteses para não dar problema e vou fixar o retorno da Selic para a gente não ter problema também. Eu descobri que o Sharpe deste ativo foi de 22,54. Tá, e daí? Espera aí que não dá para tirar nenhuma conclusão a partir disso, porque nós vamos comparar com outros ativos agora. Então eu vou puxar aqui para baixo para calcular o Sharpe de todos esses investimentos. E eu descobri a seguinte coisa. Esse aqui é o cara que tem o maior Sharpe, esse aqui é um pouquinho menor, esse aqui é negativo, esse aqui é extremamente baixo, um pouquinho maior, negativo de novo e baixo novamente. Como que se analisa o Sharpe? É bem simples. Quanto maior, melhor. Se você comparar dois investimentos, cada um vai ter a sua taxa de retorno e volatilidade, e você calcula o Sharpe, aquele que tiver o maior Sharpe é o melhor fundo, porque ele está calculando a rentabilidade dada a sua exposição ao risco. Então, eu separei aqui para vocês o que é renda fixa, são esses três primeiros. Eu não vou comparar eles com renda variável, são duas classes de ativos diferentes, mas dentro da renda fixa, claramente, esse fundo aqui, ele é melhor. Ele teve um Sharpe muito mais alto do que os outros dois. Esse aqui teve um Sharpe um pouco menor, não seria tão eficiente de um ponto de vista de relação risco-retorno, e esse aqui é negativo. Como se calcula um Sharpe negativo? Como se avalia um Sharpe negativo? Não se avalia. Não tem como você comparar dois fundos, duas ações, duas carteiras com Sharpes negativos. Não quer dizer absolutamente nada, porque aqui, por que ele ficou negativo? Porque a taxa de retorno desse fundo pré-fixado não foi nem superior à taxa Selic. Com isso, a rentabilidade do fundo, né, do Sharpe desse fundo ficou negativa. Não se analisa isso. Esses dois nós podemos analisar. Esse terceiro aqui realmente não é bom, porque a rentabilidade nem superou, não teve nenhum prêmio de risco, né, o risk premium, em relação à Selic. Quando nós olhamos para os ativos mais voláteis, que são aqui ações, multimercados, ações americanas e o próprio ETF do Ibovespa, fica bem mais interessante analisar. Olha só comigo. Primeira coisa, nós encontramos aqui um cara negativo. Tá? O Sharpe desse fundo de ações lá fora ficou negativo, a gente nem olha. Realmente esse fundo não foi muito bom. Sobraram três. Um fundo de ações brasileiras, um fundo multimercados e a ETF do Ibovespa. Quando nós olhamos para esses três ativos, todos eles tiveram rentabilidade acima da Selic, mas com uma volatilidade muito grande. É aqui que pega a análise do Sharpe. Esses dois fundos aqui, eles tiveram taxas de retorno muito semelhantes. Tá? Entretanto, um foi muito mais volátil do que o outro. Só que colocando as suas rentabilidades e volatilidades dentro da fórmula do Sharpe, nós encontramos que eles possuem o mesmo Sharpe. Então, por mais que esse primeiro fundo tenha sido muito mais volátil do que o próprio Ibovespa, ele conseguiu oferecer uma taxa de retorno ajustada ao risco muito semelhante. Tá? Obviamente, o melhor de todos está aqui, é o fundo multimercado, porque ele ofereceu uma taxa de retorno um pouquinho maior, tá? Entretanto com uma volatilidade muito mais baixa. Esse fundo multimercado tem um avol metade do Ibovespa, uma rentabilidade maior do que o Ibovespa e uma volatilidade muito menor do que esse fundo de ações. Então aqui a gente precisa dar parabéns para a gestão do fundo, porque eles conseguiram oferecer uma rentabilidade maior do que outros ativos de risco com menos volatilidade. Realmente aqui a gestão do fundo fez um bom trabalho e nós analisamos isso através do Sharpe. Então, o Sharpe é analisado da seguinte maneira: quanto maior, melhor. Sharpe negativo, número negativo, não tem como analisar. Em relação ao período, tá? Em relação ao período, quanto maior o período de análise, melhor.
quanto melhor, quanto maior, melhor. Por esse motivo, eu volto aqui com vocês nos slides. Eu coloquei aqui a relação risco-retorno de todos os ativos que eu acabei de mostrar. Quando nós colocamos nesse mesmo gráfico do Excel, todo fundo de investimentos, todo ativo que a gente analisa, toda carteira de ações, toda carteira de renda fixa, quer estar aqui em cima. Porque aqui em cima nós temos a maior taxa de rentabilidade, lembrando que aqui o eixo Y é rentabilidade, com o menor nível de risco possível. Aqui o fundo, a ação, a carteira está sendo extremamente eficiente na gestão porque você tem alta rentabilidade com baixa volatilidade. É natural que os ativos fiquem aqui, ó, como a gente viu, tem aquela curva, né? Renda fixa, ações, opções. Naturalmente os ativos ficam aqui no meio, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Ninguém quer estar aqui embaixo, porque aqui você não está sendo nem um pouco eficiente. Aqui você está com alta volatilidade, 50% ao ano, com um risco muito próximo do zero. Você não está sendo eficiente. Você gastou muito tempo para analisar um ativo, você montou uma carteira, você não ganhou dinheiro e ainda viu o seu patrimônio oscilar bastante. E aqui embaixo, obviamente, nenhum fundo de investimentos quer estar porque a rentabilidade está negativa. Ninguém quer perder dinheiro, tá? Então o índice Sharpe ele é muito simples de ser calculado, vocês viram, tem que só saber a questão do risk-free rate, a taxa livre de risco, que aqui nós usamos a Selic dos últimos 12 meses, Selic dos últimos 24 meses, e que o índice Sharpe precisa ser calculado e analisado de uma forma muito fria. Quanto maior, melhor, e quando negativo, não dá para analisar, certo? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Se gostaram desse vídeo, deixem um like aqui e também inscrevam-se no canal. Muito obrigado e até mais.